Olá, pessoal, o Amigo Animal está começando e hoje a gente vai contar uma história bem cabeluda para vocês. Mais uma vez, um canil clandestino foi estourado, que é a forma vulgar, como a gente chama. Mais uma vez, um canil clandestino onde 50 animais foram resgatados em péssimas condições. A gente, quando sabe de uma notícia dessas, a gente fica pensando naquelas pessoas que falam assim pra gente: ué, mas vocês não têm um cantinho para colocar esse cachorro? É só um. Como se o cachorro precisasse de um cantinho. É como a minha máquina de café aqui do lado, né? Um cantinho, põe a máquina de café. Então, a gente fica muito indignado que não é só o local onde ele está, porque vocês vão ver que é um local imenso, imenso. E os animais estavam literalmente no meio do lixo, para não dizer no meio do cocô. Então, eu tô aqui do lado hoje, aqui do meu lado virtualmente, a Samantha Borges. A Samantha, ela é a voluntária representante da ONG Focinhos Carentes, que é uma ONG muito séria que nós temos no estado de São Paulo, e que ela vai contar para a gente, vocês vão ver as imagens, de como essa sujeira toda chegou até eles. E aí vocês vão acompanhando as imagens que a Samantha mandou para a gente. Na verdade, nós recebemos um pedido de uma pessoa, o Instituto Eliseu recebeu um pedido se nós podíamos ficar com 50 cães de um canil clandestino. Pegou a gente totalmente desprevenido. A gente, mas como assim? De onde? O que é? Do que se trata? E aí essa pessoa falou: olha, tem uma ONG que já está envolvida, que é a ONG Focinhos Carentes, que fez com que a gente entrasse em contato com eles para saber se eles estavam precisando de alguma coisa. Então, voltando aqui, Samantha, obrigada por nos atender e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês, que a gente sabe que o trabalho de vocês tem começo, meio e fim. Não é só pegar e pronto, né? E queria que tu me contasse esse inferno, que a gente não tem outro nome para chamar, né? Cada vez que a gente vai num lugar desses, a gente vive, a gente sabe o que é o inferno. E queria que tu me contasse como é que essa notícia chegou até vocês, como é que foi esse resgate. Me conta tudo, por favor. Bom, vamos lá. Em nome da Focinhos Carentes, eu que agradeço a oportunidade de estar vindo aqui falar um pouquinho com você sobre nossa história, né, sobre a ONG, sobre o trabalho que ela tem feito. Já havia muito tempo, já estava rolando denúncias sobre esse local, enfim, né? E a gente estava trabalhando nisso para tentar levantar mais informações, né? Com o apoio da polícia, a polícia também, a DICMA de Guarulhos, Delegacia do Meio Ambiente, nos pediu apoio porque eles já tinham muitas denúncias lá com provas, né? Ah, tá. É, e eles já tinham recebido, né? Então havia um tempo que a gente já estava se comunicando e eles pedindo apoio para a ONG, né? Apoio com a ONG para fazer esse resgate. Como a DICMA de Guarulhos já fez alguns resgates com a ONG, né? Eles nos informaram, perguntaram se a gente poderia estar fazendo esse resgate, né? A gente fez toda uma mobilização, nos organizamos quanto a isso, né? A gente não esperava que seria tantos animais, mas eram muitos, né? E as fotos que a gente já tinha recebido pela delegacia, as fotos que já haviam circulando já há muito tempo, assim, já eram cruéis, né? Chegando no local, assim, era um local maravilhoso, lindo, por Pois fora, é, assim, né? imenso, Todo mundo né? imenso, tinha tudo para dar certo, né? Ainda a gente ficou meio suspeito. Será que existe mesmo maus tratos? Porque não é possível, né? Que lugar lindo, maravilhoso, né? Enfim, foi bem difícil a apreensão, né? A gente conseguia entrar, teve que esperar a presença de advogado, dos criadores, enfim, foi um caos, né? A gente só entrou depois da liberação deles, né? Primeiro entrou um policial com o doutor Evandro Rosa, que é o veterinário voluntário que esteve presente para constatar os maus tratos. E quando ele entrou lá, ele constatou, né? Ele falou: é lindo por fora, mas por dentro vocês não têm ideia, né? Depois de muita conversa entre os policiais e os criadores, né? Eram dois homens, eles permitiram que a gente fosse entrando e que recolhesse os animais, né? Porque uma vez que eles permitiram
a entrada dos policiais ali já era uma apreensão, uma operação policial, né? Então foi constatado maus tratos, os animais, muitos animais magros, em situação de higiene zero, assim, higiene sanitária zero, 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 no meio de muito cocô, e não era cocô assim de um, dois Não, era dias, era cocô cocô de velho, né? anos. É. Era aquele cocô de anos, era aquele cocô que já fez um piso, um sobrepiso sobre os locais, né? É, o cheiro era surreal, né? Insuportável. Os animais estavam muito, muito, muito assustados. Foi bem difícil, assim, fazer a captura, porque a gente escorregava no xixi, no cocô. E eles Samantha, com muito medo. Samantha, deixa eu te interromper. Eu vi uma cena, eles esconderam o cachorro no telhado, no sótão. Tinha cachorro dentro de gaveta, gente, cachorro dentro de guarda-roupa. É de uma crueldade, cachorros de todos os tamanhos. Tinha Golden, Terra Nova, Bernese, Shih Tzu, Lhasa, Lulu da Pomerânia. Tinha de todos os tamanhos que vocês podiam imaginar. Dobermans, tinha tudo. Vamos lá. Então, eram muitos animais, né? Quando a gente entrou, a gente não tinha noção, porque tinha animal no corredor de trás, animal preso em quarto, em quartinhos, enfim. Quando a gente viu a imensidão que era aquilo, a gente até se assustou, né? E foi surreal, porque assim, a captura foi muito difícil, a gente se escorregando em xixi e cocô. Quando a gente pegava os animais, eles estavam com muito medo e eles estavam com uma diarreia por água. Então, você pegava, você levava aquela chuva de diarreia. Tem Imagina muitos o que vídeos da comem, né, gente. Samanta? Exatamente, exatamente. Assim, o cheiro surreal. Foi bem difícil, assim, as condições que eles vivem eram de partir o coração. E o que eles É, falavam? Eles falavam que não tem maus tratos lá. Eles falam que não tem maus tratos porque eles amam os cachorrinhos, que eles já até doaram muitos cachorros para diminuir. Assim, a gente resgatou 50. Eles falaram que já tinham doado mais. Ou seja, eles tinham mais de 100 animais no local, né? Eles fez essa doação. Era muitos animais assim sem condições nenhuma. Não tinha um que você falasse assim, não, esse aqui está bem cuidado, está limpo. Uma casa gigante, só que assim todos os cômodos eram sujos. E todos os animais de raça, né? Eles comercializavam mesmo animais, né? Sim, o Canil tem página no Instagram, o Canil tem página no Facebook, tem muitos seguidores, muita gente compra lá, muita gente que compra não tem a real noção do que as mães, as matrizes e os padreadores passam na mão dessas pessoas. É muito triste. Muita gente também que viu os vídeos do local entrou em contato no Instagram falando: Eu não acredito, eu já comprei meu cachorro ali. Eu não acredito que é o senhor tal, tal, tal. Nossa! Então, assim, para você ver, né, as pessoas compram, mas não sabem o que estão comprando, não sabem de onde estão comprando. É por isso que eles não deixam ir no local, né? Porque quem vê é lindo, mas por dentro não tinha sequer um cômodo que você conseguisse viver num lugar assim que tivesse uma higiene ok, sabe? Até para eles mesmo, né? A gente conversou muito com um rapaz, um dos, né, dos dois, a gente conversou muito, falou que ele tinha que cuidar dele, que, né, não era correto o que ele estava fazendo nem com a saúde dele, nem com a saúde dos cachorros, né? Porque ninguém merece passar por isso, né? Já vira um caso de acumulador, para mim Claro isso que vira um sim. caso de acumulação. É muito difícil, Você assim, né? lembra do canil Céu Azul, que houve aquele escândalo que envolveu a Pets, que era um canil com 1.000 e tantos animais, que deu aquele escândalo que a Pets comprava animais deles, que todas essas grandes lojas, a Petland comprava animais deles. E as pessoas achavam que estavam comprando animais éticos, e, no entanto, quando até a Luísa Mel se envolveu e conseguiu retirar todos os animais desse local, ela foi ameaçada de morte, eles tentaram invadir o local onde os animais ela provisoriamente colocou, enfim, a gente lida com uma gangue, na verdade, né? Não é simples assim, você vai lá, pega coitadinho. Não,
As pessoas que fazem isso sofrem ameaças de morte, porque eles se unem. E é muito perigoso, né, lidar com essas pessoas, na maioria das vezes, né? Porque sofrem ameaças, a gente acaba sofrendo ameaça, eles vão fazer escândalo na porta, eles envolvem a sua família. Se você tem filhos, eles vão para cima dos filhos, não importa se é criança, se não é. É um jogo muito sujo, gente, né? E a gente que tem como missão salvar esses animais, a gente sabe que vai enfrentar isso, mas a gente não consegue deixar para lá, né, Samantha? É muito difícil, né? Inclusive no local, a gente sofreu agressão, né? Foi bem pesado, assim, Você né? me Ele contou que uma das conseguiu voluntárias sofreu agressão. sofreu agressão, né? Ele fingiu que estava passando mal e sentado numa cadeira, ai, meu braço está dormente, porque ele tinha caído no próprio xixi, no cocô do cachorro dele, né? E ele caiu da escada, e aí os policiais, o veterinário deu suporte para ele, colocou ele sentado numa cadeira, ele ficou, ai, meu braço está dormente, tô passando mal, né? Esse é E o aí foi jogo. nesse momento que esse jogo sujo acontece, né? Os policiais deixaram ele lá numa espécie de sala, mas não era sala porque não tinha móveis, não tinha nada, ele sentado na cadeira, descansando, enquanto a gente foi recolhendo os cachorros. Foi assim, questão de menos de 30 segundos. A gente abaixou para pegar dois animaizinhos, dois chihuahuas que estavam próximo. Ele levantou assim da cadeira que ele estava sentado, com a mão fechada, só foi e deu, né, nas costas da minha amiga. Só que aí quando eu vi, eu consegui puxar ela, não pegou no rosto, mas pegou na cabeça, fez galo, né, quebrou o óculos dela, enfim, né. Foi um caos, e aí depois eu não fiz nada, é mentira dela, eu não agredi ninguém, né, é um circo de horror. E eles sabem muito bem como lidar com a polícia, né? Eles sabem muito bem como lidar com a polícia, né? Eles sabem como enganar, eles sabem. E aí, eu queria abordar um assunto bem delicado. Não é sempre que a gente consegue uma equipe de policiais com boa vontade para agir nessas situações. Existem policiais que, assim, eles vão lá loucos da vida, para não dizer outra coisa, não estão querendo fazer aquilo. Eu já passei por isso. E você ouvir assim de policiais, não estou vendo nada demais, eu preciso ir embora. A gente já cansou de passar por isso. E a gente também tem policiais que abraçam e vão em cima e ajudam mesmo. E nesse caso, parece que eles autorizaram que alguns animais ficassem com eles, é isso? Eles ficaram com o depósito de alguns animais, né, que vai Machos e acontecer. fêmeas da mesma raça, sem castrar. Sim, eles escolheram ainda a dedo quem eles queriam, né? Justamente o que ele tinha escondido no forro da casa, né? No teto da casa, no telhado da casa, enquanto ele não estavam aguardando o advogado deles chegar, eles esconderam os animais dentro de guarda-roupa, tinha três cachorros em cima do telhado, né? Só que por fora eu estava assistindo tudo, então eu já sabia o que ele estava aprontando, né? Então, quando a gente entrou, eu falei: tem cachorro no teto, todo mundo, não, não tem. Eu falei: pode tirar que tem, pode tirar que tem. Ah, não deu outra. Na hora que a gente bateu com o cabo de uma vassoura que estava lá e tirou o, o suportezinho que fecha lá o teto, o York apareceu lá, oi, e aí mais outro cachorrinho. Tem fotos, a gente tem como provar tudo, né? Mas assim, é surreal o que eles fazem para tentar se safar, para tentar esconder, para tentar ficar, né? Eles têm uma prática de enrolar, né? Como a gente já entrevistou, esses locais que têm animais silvestres, como os saguis, por exemplo, do projeto MUC. Eles contaram, há alguns anos eu fiz uma matéria lá, e eles contaram que tem pessoas que vão presas pela polícia ambiental, já era a nona vez que estava sendo preso. Eles dão risada, eles mandam um beijo para as meninas, porque é assim, não tem, fala, o país não tem lei. Tem um monte, o que não tem é fiscalização. Tem um monte de lei. Em véspera de eleição é um tal de fazer lei para isso, fazer lei para aquilo, fazer lei para... Mas não adianta, não tem fiscalização e vai tudo em cima do Código Penal brasileiro. No Código Penal brasileiro, um monte de coisa não é maus tratos,
né? Crime de menor potencial ofensivo. Então não adianta nada. Não adianta, vai lá, fica. Se o cara tem domicílio, se o cara não tem ficha suja, não, ele está liberado. Ele assina aqui um termo circunstanciado e vai embora para casa. E aí você fica sofrendo as ameaças com os animais, com toda a despesa, a ONG tem toda a despesa de dar banho em todos, vacinar todos, castrar todos, tratar da doença de todos, exame de sangue de todos, e eles saem na boa. Eu tenho certeza que esses dois vão começar a criação, se já não começaram. Porque como permitiram que eles ficassem com 6 animais? Eu não consegui entender. Quem decidiu isso? Quem decidiu? Os policiais falaram que tem uma lei, que tudo e tal, que ficava. Eu insisti muito, eu falei que não tinha condições deles ficarem com nenhum pato, para falar a verdade, né? Mas Mas se a gente vai continuar esse assunto, a gente vai para o intervalo já já, que a gente vai querer saber por que ficaram 6 animais, permitiram que 6 animais ficassem com esses dois que maltratam os animais. A gente já volta. Voltando com o programa Amigo Animal, eu estou hoje falando com a Samantha Borges, que é a voluntária representante da ONG Focinhos Carentes, que fizeram um resgate no canil clandestino de 50 animais. Gente, pegaram animais que engordou 11 quilos, porque no estado de magreza, animais de grande porte, animais de pequeno porte. E nessa apreensão junto com a polícia autorizou que ele ficasse com 6 animais, que vão procriar e vai começar tudo de novo. Eu estou aqui conversando com a Samantha, baseado em que não existe lei que quando está detectado maus tratos, todos os animais têm que ser retirados. Então não existe lei que diga que ele pode ficar com alguns. O veterinário que estava lá não determinou, tipo, não vai ficar, é maus tratos. Eu sou o veterinário aqui e estou detectando esses maus tratos, né? Eles não vão responder por isso? sim, o veterinário detectou os maus tratos, falou também que não havia condições, né? Mas os policiais não cederam, né? Só que ficou em depósito, né? Vai ficar em depósito de processo. Ele é responsável por esses animais, porém não é dele. A qualquer momento, durante o processo, vai ser retirado e a gente está recorrendo para isso. Que precisa ser retirado esses animais de lá. Mais rapidamente possível, todos. Inclusive todos, assim, desde arara, a pássaros, a ovelhas, a todos os porcos, animais, tudo que tem lá, assim, não tem condições de estar ali. Eu ia te perguntar isso, quais são os animais, além de cães, que tem lá? Arara, papagaio, galo, galinha, muitas aves penosas, muitas e muitas, coelho, leitão, ovelha, tinha cabra também, muitos animais, muitos e muitos, assim, é surreal, ganso, tudo quanto é tipo de mini galo, galo grande, aqueles galo bem fortão, bem grandão também, é surreal, assim, era um zoológico. E esses galos estavam presos? Essas aves estavam contidas? O porco, a cabra? Porco contido, a cabra no lugarzinho dela, o porco num barracão lá, assim, bem pequeno para o tamanho dele. As aves estavam soltas numa área de cima, que acho que pelas filmagens dá até para ver ali em cima, estavam soltas assim, mas sem alimentação adequada, você via muitas fezes com sangue,
água suja, um cheiro assim bem forte, assim, A polícia ambiental já foi acionada para tratar disso? Então, ainda não sabemos, está tudo em processo rolando e a gente está tentando fazer com que assim isso tenha um ponto final, assim, acabe bem, porque assim, você resgatar 50 cachorros, né? 50 cachorros de tudo quanto é raça, enfim, e deixar os outros para morrer é muito triste, assim, a gente fica muito preocupado. Parece que ele falou para vocês, né? Tudo bem, pode tirar que eu vou começar tudo de novo. Sim, eles começam do zero, é sempre assim, quem vive disso não para, porque é um dinheiro muito fácil, né? Não é a pessoa que está ali dando cria de 6 em 6 meses, não é aquela pessoa que está comendo uma ração de péssima qualidade, não é aquela pessoa que está presa num cercado, muitas vezes. Então, para Presa essas no pessoas que cercado, criam muitas dessa vezes, no forma, escuro, sem opção nenhuma, né? sem opção, essa é a verdade, sem opção, né? Então essas pessoas não se importam muito. Assim, eu não sou contra criador de forma alguma. Eu só sou contra essa irresponsabilidade que tem nessas crias, nesses cruzamentos arriscados, inadequados, nesses lugares. É muito triste você ter um animal para viver nessas condições. Eu também não sou contra. Eu tive a oportunidade de conviver com pessoas donas de canis, mas canis, canis, coisas assim, imensas, os animais, pessoas que com gatis e canis, num curso de pós-graduação de comportamento animal. Mas assim, eu convivi com donos de canis que fazem entrevista antes de vender um cachorro. Porque se o cara quer pagar, mas eles acham que o cara não tem condições de ter, por exemplo, eu conheci um cara que é muito conhecido nas redes sociais, que fez essa pós-graduação comigo, que ele só trabalha com cães de trabalho, pastores alemães, os cães deles são premiados, mas ele tem uma fazenda, os cães deles vivem soltos em locais assim paradisíacos que eu conheci, são animais que a venda por 10 mil, 15 mil reais, né? São animais que não tem aquela coisa de pastor alemão baixinho que já vem com displasia de ficar. Não, são animais tratados com dignidade. Ah, mas você é a favor da venda de animais? Claro que não. A gente gostaria que isso acabasse, não se comercializa vidas, né? A gente é contra isso. Mas eu também vou dizer algo muito polêmico. Eu já vi muitos canis desses milhões de vezes melhores do que a casa de muito protetor de animais. De muito protetor de animais. Que você entra na casa cheio de amor e a casa está cheia de cocô. Os cachorros estão comendo comida de quinta categoria porque eu não tenho condições, mas eu amo eles. Aí, nesse caso, pode. O canil clandestino não pode. Nesse caso, pode. Acreditem, nós já entramos em casas de protetores de animais semelhantes a essas cenas que vocês estão vendo. Então, a gente não está aqui defendendo o canil, a gente está defendendo que quem resolve comercializar, e só tem essa gente porque tem quem compre. Né? Então, tem quem compre. Mas a gente, então, que faça as coisas direito, com espaço, e que haja fiscalização, porque hoje não tem. O cara não quer mais trabalhar, ele diz que ele tem muito amor. Eu conheci uma pessoa que faz criação dentro do apartamento. Então, quando nasce, fica na área de serviço, a outra que nasce fica na varanda. Do... E aí? Né? Tá certo isso? Ah, ele tem muito amor, e aí? Será que é isso que esses animais querem para viver? Não dá para a gente aceitar isso, não dá. Né? É um comércio que, como qualquer outro, tem que ter firma aberta, tem que pagar imposto, tem que ter qualidade daquilo que oferece. E é isso que vocês estão vendo. A maioria dos canis são assim. Canil sério, você não acha, ele te leva no local, ele te mostra o espaço, ele faz você conhecer como são os pais desses animais, ele faz entrevista com você. Eu conheci uma senhora que morava em São Paulo, Vila Alpina, num local paradisíaco, uma alemã que criava Dobermans.
Mas se você visse o tamanho, ela trazia da Alemanha, se você visse o tamanho dos Dobermans e o espaço que esses Dobermans viviam, eu quando vi, eu perdi a cor, porque o Doberman batia na minha cintura, né? Assim, morro de medo de Doberman. E, mas assim, um tratamento, ela vendia em dólar aqueles animais. Então, assim, somos contra a venda, somos contra. Mas, já que a venda existe, não é proibido no Brasil, que seja com dignidade, né, Samantha? Sim, é o que todo animal merece, né? Tudo que a gente quer é dignidade na nossa vida pessoal, para os animais não é diferente, né? Eles querem uma família, eles querem ser amados, eles querem ser bem tratados, eles merecem ser bem tratados, eles merecem ter vacina, acompanhamento veterinário, eles merecem, assim, ter uma vida digna, né? E você se aproveitar de um animal não é o correto, é muito triste mesmo, assim, o que a gente vem enfrentando. E, na verdade, o que os institutos, os ONGs, protetoras fazem é o que o Estado deveria estar fazendo, né? Exato. É o que o Estado deveria estar fazendo, que era fiscalizar, que era acolher os animais que eles encontram na rua, porque a partir do momento que você pega um animal de rua, o Estado não tem mais nada a ver com isso. Aí você já não pode mais castrar gratuitamente, porque você tirou da rua, o Estado tirou a mão, né? Mas quem vai lá resgatar da rua? Se o Estado não faz isso, quem faz? Samantha, muito obrigada. A gente vai conversar agora fora do ar. A gente deseja muita luz, muita força, perseverança nesse caminho que a gente sabe que é muito difícil, tá? Fiquem com Deus, muito obrigada. E vocês ajudem a ONG Focinhos Carentes, que é uma ONG séria, uma ONG que faz um trabalho com começo, meio e fim. É uma ONG que não pega um cachorrinho da banha e coloca para adoção. Eles fazem exames, eles veem se o animal está doente, tratam o animal, sabem muito bem para quem doam. Então, são animais que precisam de cuidado, são animais de raça que normalmente é cruza de mãe com filho, irmão com irmão, são animais que têm imunidade baixa, precisam de pessoas com boas condições financeiras, porque se precisarem, vai precisar de veterinário. E então entre em contato com a ONG para ajudá-los, porque eles estão precisando muito. Já é difícil resgatar um, imagine resgatar 50. Mas esses têm um final feliz, alguns ficaram, eles vão continuar lutando para retirar todos os animais de lá. E vocês, muito obrigada por tudo, obrigada por nos assistirem e obrigada pelo respeito e confiança de cada um de vocês.